Muito bem, chegamos agora na tributação. Olha como é importante tributação, é muito abordado tributação na prova da Ambima, tá? A gente vai ter a tributação dos títulos, a gente vai ter a tributação dos títulos de renda fixa, que tem uma forma de ser tributados, a gente vai ter tributação nos títulos de renda variável, que a gente vai ver em seguida a esse módulo, e a gente vai ter a tributação nos fundos de investimento. Então é muito importante que, agora que a gente vai começar a falar de tributação, que vocês estejam com a cabecinha assim bem na paz, bem light, que seja agora um horário exclusivo, desligue de tudo, porque a tributação precisa ser entendida. Não é difícil não, viu gente? Ela não é difícil, mas é preciso que se entenda. Quando a gente viu aí alguns vídeos atrás, os títulos de renda fixa, a gente viu que alguns títulos têm a tributação, têm a cobrança do IOF, né? E não são todos, mas aqueles que têm cobrança de IOF, aliás, na apostila, eu acho que no final do módulo, eu fiz um resumo dos títulos que tem IOF, que não tem IOF, que tem imposto de renda, que não tem imposto de renda. Então ali é uma planilha consolidada que vai ajudar vocês no raciocínio dessas cobranças, ok? O IOF, ele é exigido em algumas operações e ele é uma tabela regressiva. Ele termina, a isenção do IOF está feita quando a operação atinge 30 dias de investimento. Então ele começa assim, ele começa com o prazo de um dia, que seria apliquei ontem e resgatei hoje, ok? Se a minha operação tem tributação de IOF, eu vou descarregar um dia depois do resgate, vou ser cobrado do IOF, ok? E essa tabela ninguém precisa decorar. A Ambima não vai ser tão carrasca de perguntar para vocês assim, uma operação que tem IOF no 20º dia, qual é o percentual que ela cobra? Não. Você precisa saber o que paga, que tipo de título paga IOF e que tipo de título que não paga IOF. Uma vez que esse título pague IOF, a partir do momento que eu faça um resgate e eu esteja dentro dos 30 dias, essa tabela vai ser aplicada de acordo com o prazo que foi decorrido do investimento. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu apliquei ontem e resgatei hoje. E o meu ganho foi R$100, ok? Como eu fiquei um dia aplicado, eu tenho uma alíquota de IOF de 96%. Significa que se eu tiver R$100 de ganho, eu vou deixar R$96 para o IOF. E vou sair de lá com R$4, ok? Se eu tive ainda R$4 de troco, eu ainda tive ganho. Então, em cima deste ganho, menos o IOF, eu vou ser tributada no imposto de renda. Sempre nessa ordem. Isso pergunta. A ordem que é cobrada, o IOF e o imposto de renda. Então, primeiro IOF, depois imposto de renda, ok? Por outro lado, se eu tenho lá, deixei minha aplicação 29 dias e tive que resgatar, eu vou ter 3% de cobrança de IOF. Então, se rendeu R$100, eu vou deixar R$3 de IOF e vou ter líquido R$97. Em cima de R$97, eu vou ter a cobrança do imposto de renda, ok? Então, não precisa se desesperar em decorar essa tabela, pelo amor de Deus, tá? É só entender que ela existe e se o título de renda fixa prever que você paga IOF, você vai utilizá-la, ok? Após isso, a gente vai ter a tributação dos títulos com relação ao imposto de renda, que ele vem em seguida. E esse imposto de renda obedece uma tabela que você vai ter que desenhar. Desenha, por favor, gente, desenha no caderno. Uma aplicação financeira de um título, né? De um título até 180 dias, inclusive, eu vou ser tributada em 22,5%. De 181 a 360, eu vou ser tributada em 20%. De 361 a 720, eu vou deixar 17,5% de imposto de renda. Acima de 720 dias, a alíquota permanece em 15% de imposto de renda. E o imposto de renda é cobrado sempre depois do IOF, se houver, ok? Isso é para todo título de renda fixa, só não é aplicado naqueles títulos que têm a isenção do imposto de renda, ok? Na última folha, se não me engano, da apostila que fala dos títulos de renda fixa, tem um resumo, uma tabela que fala qual o título que paga IOF, qual que não paga, qual que tem tributação, qual que é isento, tá bom? Então ali é um facilitador. Mas antes de olhar esse resumo, por favor, olhe a apostila, tá bom?
Só há tributação quando há ganho, e sempre no momento do resgate. Então, eu só vou pagar o imposto de renda no momento que eu resgatar um título, um CDB, ou seja lá qual título que for, ok? Então, eu vou ter ganho nesse título, eu vou calcular imposto de renda em cima do ganho, capital não. Apliquei 10 mil, resgatei 10.100 reais. O que vai cobrar o imposto de renda? Sobre os 100 reais, ok? Os títulos de renda fixa, outra informação importantíssima, são tributados na fonte. O que significa a tributação na fonte? Significa que eu não tenho que pegar minha maquininha, calcular quanto recolher DARF, não. A fonte pagadora, a instituição onde eu adquiri esse título, a corretora, seja lá quem for, ela vai me dar já o valor líquido e vai recolher esse imposto, que a gente chama na fonte, e quando eu for fazer o meu imposto de renda, ele já foi pago, ele vai aparecer lá no meu imposto de renda, ok? Então, o recolhimento sempre é feito pela instituição onde o título foi adquirido. Essa tabela tem que saber, ok? Então, também eu tenho esta outra tabela, que eu vou ter que colocar o óculos para enxergar aqui. Eu tenho essa outra tabela aqui, que ela é mais abrangente e ela é mais esclarecedora, ok? Que é a mesma coisa, ela só está consolidando os dados aqui. Então, os títulos públicos, renda fixa e títulos privados obedecem essa tabelinha. A base de incidência, ou seja, a base de incidência sobre o que eu vou cobrar no imposto de renda, é o rendimento produzido no resgate, na cessão, na repactuação ou aplicação, deduzido o IOF quando aplicável. Se passou de 30 dias, não tem mais IOF. O resultado positivo na liquidação, que esquece, contrato de swap não vamos nem falar, tá? Não está sendo abordado na prova, não interessa. Isso é mais para 20 e vai embora. A alíquota é regressiva e é de acordo com o prazo de permanência do investidor com o título, né, em poder, em seu próprio poder. E é a tabela que eu mostrei para vocês agora. O responsável pelo recolhimento do imposto de renda será sempre a pessoa jurídica, ou seja, aonde eu adquiri esse papel, ok? Regime de tributação. Aqui não vai perguntar também, mas se for uma pessoa física e jurídica optante pelo Simples Nacional, ela é exclusiva na fonte ou definitiva, não compõe a base de cálculo da declaração de ajuste anual e não compõe CR, aí não interessa também, tá? Essa parte aqui é a mais importante. Como a tabelinha aqui está completa, ela está mencionando em todos os momentos, ok? Bom, agora, vamos aqui a um exemplo. Eu investi em um CDB com prazo de 1.080 dias e digamos que passado 15 dias você efetivou o resgate total, com um lucro de R$1.000, ok? Vejamos então, exemplo de IR e IOF. Essa operação tem um IOF, ok? Porque eu resgatei com 15 dias. E aí, no 15º dia, a alíquota é 50. Se eu tive R$1.000 de ganho, 50% foi embora com o IOF. Eu fui penalizado porque a operação estava em carência de IOF. Muito bem. Aí, sobrou R$500. A alíquota para quem resgata nos primeiros 15 dias, ou seja, de 0 a 180 dias, na tabela, é de 22,5%. Olha aqui, vou pôr de novo, olha aqui, até 180 dias, 22,5%. Então, se eu resgatei com 15 dias, eu estou nessa faixa, ok? Muito bem. Além do que já foi tributado de IOF, eu vou ter a cobrança de 22,5% sobre 500, certo? De 1.000 tirei 500 de IOF, sobrou 500. 22,5% de 500 dá R$112,50. O meu lucro líquido nessa operação vai ser de 387,50. É este valor que a instituição que mantém o título lá vai me pagar, ok? Então não esquece, gente, não esquece que será sempre nessa ordem. Primeiro o IOF e depois o imposto de renda. Acabamos aqui, deixa eu voltar, que eu sou ansiosa, já avancei, a tributação nos títulos de renda fixa. Partindo disso, quando a gente entrar na renda variável, a gente vai explicar também a tributação. Tributação tem que saber, ok? Eu dei exemplos aqui, eu acho que ficou bem fácil de entender, ok? Então, a gente continua, vamos ver os títulos de renda variável ainda, e lá na renda variável muda um pouquinho, mas é mais fácil, tá? E depois a gente tem uma outra tributação, que é com relação a fundos de investimentos.
Pessoal, se tiverem alguma dúvida, dá uma verificada novamente no vídeo, e dúvidas a gente vai esclarecendo, ok? Mas acho que tá bem claro aqui, tá bom? Vamos para o próximo aí. Tchau, até o próximo.